Muito bem, muito bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo essa ministração aí hoje, amém? Hoje é dia 19 de fevereiro e hoje nós estamos no 50º dia do nosso propósito. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. E como é que nós vamos conseguir fazer isso? Me conta. Sabe como que nós vamos conseguir? Fazendo a leitura total da Bíblia, porque, queridos, na medida em que instrução vai chegando para nós vamos crescendo, nós vamos sendo mais assertivos, nós vamos melhorando nas nossas decisões, nós vamos melhorando como ser humano. Se você já é mãe, você melhora como mãe. Se você é esposa, você melhora como esposa. Se você é marido, você melhora como marido, como pai, como profissional. Queridos, com a palavra de Deus nos instruindo, nós somos melhores em todas as áreas da sua vida. Nós realmente vivemos a vida abundante que Jesus disse que veio que ele já conquistou, né, para nós. Então, queridos, o que falta muitas vezes é a disposição do nosso coração em aprender mais de Deus. Nós precisamos entender que somos pessoas e que precisamos em todo o tempo estar aprendendo, né, em constante crescimento. E tudo isso se dá através da nossa exposição à palavra de Deus. Sem dúvida que o melhor livro para nós lermos, para nós aprendermos sobre todas as áreas da nossa vida é a Bíblia, é a palavra de Deus, tá bom? Então por isso que eu já quero encorajar você a ficar comigo hoje, porque hoje o nosso devocional tá imperdível. Hoje você vai ouvir falar a respeito de uma mula que falou. Exatamente, uma mula que Deus usou para falar com Balaão. Então assim, por aí você não ouviu nada parecido, mas na palavra de Deus o Senhor fez uma mula falar ali com o servo dele, porque o Senhor estava tentando falar e ele não obedecia e não percebia ali o anjo que o Senhor havia colocado. Então, entre essas e outras coisas poderosas, hoje o nosso devocional está bem recheado. Então eu convido você para ficar comigo, permanecer comigo e vir comigo nessa jornada aí até o dia 31 de dezembro desse ano, tá bom? Fazendo do ano de 2021 o melhor ano da sua vida, tá certo? Então, antes de adentrar aqui nos nossos capítulos, né, batendo o cronograma aí que nós estamos seguindo, eu quero ministrar uma oração pela sua vida, tá bom? Se você puder, fecha os teus olhos e vamos orar, tá bom? Eu já quero abençoar o seu dia, eu já quero abençoar a sua vida, para que todas as coisas vá bem com você, queridos. Tudo você tem que entender que procede da nossa boca. Lá em Provérbios diz isso, que o poder de dar a vida e o poder de matar, elas estão na nossa boca, estão na nossa língua. Então, que você também possa ser sábio e usar a sua boca. Mulher também, que você possa ser sábia, né? Usando a sua boca para abençoar, para sempre jorrar vida, para falar coisas boas, amém? Em nome de Jesus. Então, vamos lá, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, nós somos gratos ao Senhor por mais uma manhã. Pai querido, por esse dia maravilhoso que o Senhor já preparou para que todos nós possamos viver, Senhor. Pai, eu apresento a vida desse homem, dessa mulher, Pai, que está comigo aqui agora, Senhor, conectado. Nós agradecemos a Ti porque a Tua palavra, Pai, ela não tem um prazo de validade. Então nós cremos que agora mesmo, quando essa pessoa está ouvindo esse vídeo, aonde a minha voz chegar, Pai, nós estamos crendo que haverá, Senhor, transformação, que haverá libertação, haverá cura, Senhor, porque a Tua palavra, ela tem esse poder, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor, ela realmente penetra em lugares, Pai, profundo, sabe? Como o Senhor nos garante, sabe? Dividindo ali alma e espírito, Senhor. Então que a Tua palavra agora, Pai, possa alcançar a vida desse homem e dessa mulher, causando uma transformação, trazendo, Pai querido, arrependimento dos seus maus caminhos, trazendo, Senhor, conversão dos caminhos, Pai, para que todos eles, Senhor, possam ir ao único caminho que é o Senhor, que é Jesus, a verdadeira vida, Pai, que só o Senhor tem para nos dar. Pai, eu abençoo com toda sorte de bênção, Pai querido, cada um dos meus irmãos, cada um deles, Pai, eles supridos em todas as coisas, em cada uma das suas necessidades, eles supridos, Pai, e assistidos em tudo, Pai. É a oração que nós fazemos nessa manhã. Muito obrigado, nosso coração também é muito grato por todas as coisas que o Senhor está fazendo até aqui. Obrigada por nos livrar, obrigada por nos guardar, obrigada por toda a provisão que tem chegado em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Então vamos lá, amém. Depois de você receber essa palavra poderosa aí, nós vamos então hoje, seguindo o nosso cronograma, estamos no capítulo 22, ontem terminamos no capítulo 21, né, queridos? Isso, o povo então de Israel, como você sabe, estão aí numa jornada, né, em conquistar terras, né, porque afinal eles já não vão mais para Canaã, estão voltando aí, conforme o Senhor havia falado, então eles estão agora conquistando terras, queridos. Eu queria dizer para vocês que hoje muita coisa boa vai acontecer, inclusive o Senhor vai dizer que é com esse povo, viu, queridos? O Senhor vai dizer isso, apesar do povo ter sido desobediente, terem feito coisas realmente assim, que iraram o Senhor, né, como a sua palavra diz, aqui também vai nos dizer, queridos, que o Senhor se agradava daquele povo, ainda assim, né, era o povo dele, você vai perceber então. Então vamos comigo aqui, capítulo 22 do livro de Números, sejam muito bem-vindos todos vocês. Neuraci, bom dia, minha amiga. Então vamos lá, olha só. Capítulo 22, então começa dizendo que o povo de Israel, só lembrando você que eu tô aqui então com aquele resumo, ó, o resumão que eu faço sempre dos capítulos do dia, tá bom? Então eu não tô lendo a palavra na íntegra. Quando eu for ler algum versículo, eu menciono para você. Olha o que eu tô fazendo na minha Bíblia aqui, olha só. Olha como que tá aqui a Bíblia, olha. Ah, não sei se tá dando bem pra ver, tá toda marcada, queridos. Eu vou marcando, eu particularmente gosto de fazer isso. Tem pessoas que já não gostam, então faça como você achar melhor, mas não deixe de receber tudo aquilo que o Senhor quer entregar pra você, tá bom? Então olha só, no capítulo 22, como eu dizia, o povo de Israel, então, eles acamparam nas campinas de Moabe, diz a palavra do Senhor. E lá existia um rei chamado Balaque, que era filho de Zippor. E ele viu que todo aquele povo de Israel, assim, tudo que o povo de Israel estava fazendo, né, conquistando as terras ali, inclusive, por último ali a terra dos amorreus, né, queridos? E sabe o que o rei teve? A palavra do Senhor diz que esse rei, ele teve medo. Então o que ele fez? Esse rei pegou, enviou mensageiros para falar com Balaão. E ali, queridos, quando os mensageiros chegam na casa de Balaão, diz o seguinte para Balaão: olha só, o rei mandou que nós viéssemos aqui, porque se aproxima um povo muito forte, é um povo muito grande, né? E que eles tinham saído do Egito, e falou o seguinte para Balaão: então o rei mandou que nós viéssemos aqui para que você amaldiçoasse aquele povo, porque se você amaldiçoar o povo, eles estão amaldiçoados, assim como também se você abençoar, eles estarão abençoados. Os mensageiros falando com Balaão. Balaão, queridos, era um homem de Deus, tá bom? Você perceberá aqui no decorrer do nosso resumo. E ali, queridos, o que Balaão então fala para eles? Não, tudo bem, vamos fazer o seguinte: vocês passam a noite aqui, fiquem aqui, eu vou consultar a Deus e vou ver o que o Senhor vai me dizer. Então, o que eles me disserem, eu digo para vocês. Ok, então a palavra do Senhor vai nos dizer que então Balaão vai consultar ao Senhor. E quando ele está ali, queridos, consultando ao Senhor naquela noite, o Senhor então disse o seguinte para Balaão. Então agora nós estamos no capítulo 22, versículo 12. Olha o que o Senhor disse para Balaão: você não irá com eles, nem amaldiçoará o povo, porque é um povo abençoado. Deus falou isso para Balaão, falando do povo de Israel, tá bom? E Balaão então se levantou e foi falar com os líderes de Balaque, né? Quando chegou ali, falou: olha, pode voltar para a terra de vocês, porque o Senhor não me permitiu ir com vocês. Lembra, o rei tinha mandado os mensageiros lá, chamando então Balaão para que Balaão fosse lá amaldiçoar o povo. Balaão foi consultar a Deus e Deus falou para ele: você não vai fazer isso, porque como é que você vai abençoar o povo que é meu, né? Que eu já abençoei, não tem como. Balaão então conta para o povo, para os líderes, e manda eles voltarem. Ok. Então, queridos, a palavra nos diz que eles voltaram para Balaão e disse: olha, voltaram para Balaque e disseram: ó, Balaão se recusou a vir conosco. Só que você acha que o rei se conformou? Não. A palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que o que eles fazem? O rei Balaque prepara outros líderes, né? A palavra do Senhor até vai nos dizer que era como se fossem líderes assim de maior posição, e manda ir até a casa de Balaão. Quando chega lá em Balaão, mais uma vez, eles chegam para Balaão e dizem o seguinte: olha, o rei mandou que nós viéssemos aqui, né? E para que você fosse conosco, e a promessa dele é que
que realmente você será muito bem recompensado se você vier conosco e amaldiçoar aquele povo. Então Balaão diz mais uma vez para esses mensageiros: então fiquem aqui que eu vou falar com o Senhor. E ali, queridos, ele foi mais uma vez falar com o Senhor, pediu para que eles ficassem ali, aguardassem ele enquanto ele ia falar com o Senhor. Então, queridos, no versículo 20 já, a palavra do Senhor vai nos dizer que naquela mesma noite, né, o Senhor falou o seguinte com eles, ó, visto que aqueles homens vieram chamar você, olha o que o Senhor disse para ele: vá com eles, mas faça apenas o que eu te disser. Então, já na segunda vez que Balaão vai consultá-los, né, o Senhor então fala para eles irem. Mais uma observação importante, queridos, aqui no versículo 18, quando você for fazer a leitura, é que Balaque tinha oferecido, como eu disse, muitas coisas para Balaão, mas Balaão foi muito sincero com o povo, né, com os líderes, e falou o seguinte: olha, ele poderia me oferecer tudo o que ele quisesse, né, ele poderia me oferecer prata, ouro, mas eu não poderei desobedecer a ordem do Senhor, eu só posso fazer o que o Senhor me mandar fazer. Ok, e ali, queridos, na manhã seguinte, então ele já estava falando com o Senhor disse para ele: então você vai com esses homens, mas você vai fazer apenas o que eu te disser. E a palavra vai nos dizer, queridos, que na manhã seguinte ele preparou a jumenta. Olha a jumenta, daqui a pouco você vai ouvir essa jumenta falar. E ali ele preparou a jumenta, então saiu com aquele povo. Mas a palavra diz, queridos, que Deus ficou irado com Balaão. A palavra diz aqui exatamente isso no versículo 22, que o Senhor ficou irado com Balaão. Então ele colocou um anjo no caminho para poder impedir que Balaão prosseguisse. Só que esse anjo, queridos, mesmo no meio ali do caminho, a jumenta percebia o anjo, desviava, né? E Balaão não entendia por que a jumenta empancava, por que a jumenta desviava. E ali ele começava a bater na jumenta. A palavra diz exatamente isso, né? Ele começava a espancar a jumenta. Então, queridos, a palavra vai nos dizer que a jumenta via, né, o anjo com a espada na mão, se desviava do caminho, Balaão batia nela novamente e o anjo do Senhor estreitava as duas vinhas. Foi muita coisa que aconteceu aqui, que o Senhor tentava fazer o sinal para que Balaão percebesse, né, o anjo, e Balaão não percebia. Aí lá no versículo 26, já no finalzinho, a palavra do Senhor vai nos dizer que então o anjo do Senhor mais adiante na estrada, onde estava bem estreito, né, o espaço, diz que quando a jumenta viu, por último ali já o anjo do Senhor, ela se deitou, ela parou, empancou de vez, e ele com raiva espancou ela mais uma vez. Só que no versículo 28, o Senhor, escute isso, no versículo 28 aqui do capítulo 22, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus fez com que a jumenta falasse exatamente. E ali, queridos, a jumenta disse para Balaão: vem cá, o que eu fiz para você me bater 3 vezes? E Balaão então respondeu para a jumenta: uai, você está zombando de mim? Se eu tivesse uma espada agora comigo, eu mataria você nesse instante. Mas a jumenta disse para Balaão: não foi a sua jumenta que até hoje, né, você montou? Será que eu tenho o costume de fazer isso com você? E aí Balaão responde: não. Olha, queridos, eles tiveram uma conversa, um diálogo, viu? Um diálogo, isso mesmo. E ali, queridos, o Senhor abriu os olhos de Balaão, a palavra diz, e ele então percebeu o anjo na estrada, né, segurando a espada. Então Balaão se prostrou, né, diante daquele anjo, e o anjo perguntou para ele: por que você espancou a jumenta 3 vezes? Eu vim para detê-lo, porque o seu caminho não me agrada. A jumenta me viu 3 vezes e se desviou. Se ela não se afastasse, certamente eu já teria matado e deixado a jumenta com vida. Olha o que o anjo falou para ele: se não fosse a jumenta se desviando, eu certamente já teria lhe matado e deixado a jumenta viva. E ali, queridos, a palavra diz que Balaão então diz o seguinte para o Senhor: eu pequei, Senhor, eu não sabia, né, que o Senhor estava nessa estrada para me impedir de prosseguir. Se o que estou fazendo não lhe agrada, eu voltarei. Balaão falou com o Senhor. Então o anjo do Senhor disse o seguinte: faça o seguinte, vá com esses homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. E a palavra vai nos dizer, queridos, que ele continuou a viagem, né? Quando ele chega então ali a Balaque pergunta para ele por que ele tinha demorado tanto, né? E
como se ele não quisesse ir, né? A impressão que deu para Balaque é como se Balaão não quisesse ir. E ele ainda fala, poxa, eu preparei tantas honras para você, por que você demorou tanto? Mas ali Balaão responde, olha, aqui estou e falarei todas as palavras que o Senhor colocar na minha boca. Assim finaliza o capítulo 22. Capítulo 23, queridos, continua dizendo que então Balaão, só uma observação importante, quando Balaão chegou, Balaque preparou um banquete, viu? Eles comeram, foi toda uma situação. E no outro dia de manhã, importante isso aqui, Balaque já tinha levado então Balaão para dar uma olhada naquele povo, para dar uma olhada no povo de Israel, para saber o que estava acontecendo, né? Então Balaão falou o seguinte para Balaque, olha, construa 7 altares, né? Nesses altares então você vai colocar um novilho e um carneiro sobre o altar e vamos oferecer como holocausto ao Senhor. Você vai ficar aqui me esperando que eu vou ali falar com o Senhor. E a palavra diz que ele subiu, ele foi a uma colina que era desacampada, foi lá para poder falar com o Senhor, queridos. Quando ele chegou ali, a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que o Senhor falou com ele. Então, no versículo 5 já do capítulo 23, a palavra vai dizer que o Senhor colocou uma palavra na boca de Balaão e disse o seguinte, volte a Balaque e transmita essa mensagem. Olha o que o Senhor falou. Então, ele voltou e foi lá falar com Balaque, disse o seguinte, olha, de Arã me fez vir Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, e ele me disse, venha, amaldiçoe Jacó e deseje mal a Israel. Porém, como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Balaão estava transmitindo a mensagem para Balaque, então ele disse, como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso desejar mal se o Senhor não desejou mal? Vejo os israelitas do alto das montanhas e também os observo de cima das colinas. Vejo que é um povo que vive separado e não se considera como as demais nações. Quem pode conter o povo de Jacó? Aqui, queridos, pode ser que também na tua tradução esteja dizendo sobre os descendentes de Jacó, né, queridos, que eram tão numerosos como o pó, né, diz aqui a palavra. Então, queridos, continua dizendo o seguinte, quem pode numerar a 4ª parte de Israel? Que eu morra, a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Rapaz, então Balaque disse para Balaão, o que foi que você fez? Eu te chamo aqui para você amaldiçoar o povo, né? Te chamo aqui para você amaldiçoar os meus inimigos e você vai os abençoa? Então Balaque ficou muito bravo, por quê? Porque ele convidou Balaão para amaldiçoar o povo, mas Balaão foi obediente à instrução de Deus, porque ele bem disse, olha, eu não posso fazer nada se Deus não quiser te abençoar. Eu não vou poder fazer nada por você se essa não for a vontade de Deus, né? Então aqui, queridos, ele fala isso indignado aqui com Balaão, né? E Balaão responde, ó, será que eu não devo dizer o que o Senhor colocou em minha boca? E ali, queridos, não contente, o que Balaque faz? Leva então Balaão a um outro lugar, a um outro polo, né, como se fosse algumas extremidades que dava para ver o povo de Israel, leva ele para outra extremidade e diz o seguinte, ó, eu quero que você amaldiçoe esse povo aqui para mim, né? E Balaão, querido, disse a Balaque, olha só, faz o seguinte, fique aqui junto a isso aqui já é 2ª vez, tá bom? Fica aqui que eu vou lá para poder falar com o Senhor. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, no versículo 16, que quando o Senhor encontrou Balaão, colocou uma mensagem na boca dele e disse, volte a Balaque mais uma vez e transmita a mensagem. Então, queridos, Balaque, esse rei aqui, ele era muito doido. Tô só dizendo que ele era muito doido, por quê? Porque mesmo Balaão falando ali para ele, olha, não adianta, para com isso, tipo, o Senhor não vai amaldiçoar o povo porque ele já abençoou. Então, se o Senhor já abençoou, não tem como eu amaldiçoar, né? Eu não tenho esse poder, né? E ali ele insistiu mais uma vez, e no versículo 17 vai dizer isso. Balaque e os seus líderes moabitas estavam reunidos às ofertas queimadas, ó, tá dizendo aqui, quando então Balaão voltou e disse o seguinte, ó, o Senhor, o Balaque mandou te dizer uma coisa, mandou transmitir uma mensagem para você. E ali Balaão começa a falar, olha, levante-se Balaque e ouça, preste bem atenção você, filho de Zippor. Deus não é homem, pois não mente, nem um filho de homem para que se arrependa.
ou mude de ideia. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Ele me mandou abençoar. Não posso anular o que ele abençoou. Ele não encontrou pecado em Jacó, nem viu erro algum em Israel. Então, o Senhor, o seu Deus, está com eles, e no meio deles ouve-se o grito de que o Senhor é o rei. Não há como mudar esse decreto. Deus os tirou do Egito. Israel tem a força de um boi selvagem. Não há magia capaz de amaldiçoar Jacó, nem de prever algum mal contra Israel. Na verdade, todos podem dizer de Jacó e de Israel: vejam só o que Deus tem feito a eles. Vejam só o que Deus tem feito a eles, queridos. E aqui continua dizendo que então Balaque disse a Balaão mais uma vez: rapaz, se você não amaldiçoar esse povo, pelo menos não os abençoe. Mas Balaão respondeu: eu já não lhe disse que faria tudo o que o Senhor me mandar dizer, né? Então Balaão disse para Balaque mais uma vez, queridos, aqui a terceira vez: venha comigo a um outro lugar. E ali, queridos, mais uma vez foi mostrar o povo numa outra extremidade, né? Para tentar ver se Balaão amaldiçoava aquele povo, queridos. Mas olha, termina o capítulo 24 e até aqui, você viu que coisa linda que o Senhor falou aqui a respeito do povo de Israel, queridos? E uma outra coisa que Deus também falou aqui no capítulo 23, nós já vamos finalizar o capítulo 24 e terminar hoje. Olha que coisa que Deus falou aqui para falar com Balaque, que Deus não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender daquilo que ele tenha falado. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Então que você possa agarrar essa palavra aí, tá bom? Porque isso é bem verdade e é real para os nossos dias hoje, tá bom? O Senhor, ele é fiel para cumprir o que ele promete. E ele não é homem para mentir, ou muito menos filho do homem para se arrepender daquilo que ele já tenha falado. Segura essa daí para você hoje, tá bom? Então, finalizando o capítulo 23, Balaque insistiu mais uma vez para Balaão, então, ir para outra extremidade e ver se amaldiçoava uma parte daquele povo ali. Só que, queridos, a palavra, já no capítulo 24, quando Balaão percebe que agradava ao Senhor abençoar Israel, ele já não foi mais ao encontro. Lembra que aqui ele ia ao encontro do Senhor e o Senhor mandava um recado para Balaque. Aqui no capítulo 24 já vai dizer que Balaão já não ia mais ao encontro do Senhor ali consultá-lo, né, a respeito disso, porque ele já tinha percebido que a vontade do Senhor era abençoar Israel. Então não adiantava, né? Não tinha o que eles pudessem fazer para mudar esse decreto. Então, queridos, a palavra vai nos dizer que, a partir do versículo 2 aqui, que quando ele viu Israel acampado ali, tribo após tribo, o Espírito de Deus veio sobre ele, sobre Balaão, tá bom? E ele pronunciou uma mensagem muito linda, olha só. Palavra daquele que presta atenção nas palavras de Deus, daquele que tem a visão de Deus, o Deus Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado em sinal de respeito, mas sem deixar de prestar atenção naquilo que vê. Como são bonitas as tendas, ó Jacó, e as tuas habitações, ó Israel. São como vales enormes, como jardins à beira dos rios, como árvores que o Senhor mesmo plantou. E continua, aqui ó, lá no finalzinho eu já vou ler o versículo 9, olha, como um leão poderoso eles se curvam e como uma leoa se deitam. Quem tem coragem de acordar esse leão? Quem era o leão aqui? Então aqui Balaão estava falando algo lindo, uma mensagem linda que o Senhor tinha dado para ele a respeito do povo de Israel. Então você fazendo a leitura aqui do versículo 2 ao versículo, mais ou menos aqui ao versículo 9, você perceberá tudo que o Senhor foi falando a respeito do povo de Israel. E olha como é que termina aqui no versículo 9. Sejam abençoados os que te abençoam e amaldiçoados os que te amaldiçoam. O Senhor falou com Balaão. E ali no versículo 10, sabe o que Balaque faz, queridos? A palavra diz que ele pega e começa a bater palma. Eu acho que daqui surgiu aquela ironia, que a gente bate palma, né? Para ironizar uma situação que não está nos agradando. Foi o que aconteceu aqui. Balaque então ficou com tanta raiva de Balaão que ele começou a bater palma e disse: muito bem, parabéns, eu chamo você aqui para amaldiçoar esse povo e você tá aí abençoando esse povo já a terceira vez, queridos. Ele ficou muito bravo, né? Então o que ele disse? Fuja para sua casa, eu queria dar para você muitos presentes, mas o Senhor não permitiu. Balaque falando.
E ali, queridos, Balaão responde para Balaque: eu disse aos seus mensageiros que quando você me enviou, que mesmo que você, Balaque, me oferecesse o seu palácio cheio de prata, cheio de ouro, eu não poderia fazer nada que o Senhor não me autorizasse, né? Nada da minha própria vontade. Então eu voltarei para o meu povo, mas antes eu tenho mais um recado de Deus para te falar. Segura aí o coração, Balaque, segura aí que lá vem pancada. Foi mais ou menos isso, em outras palavras aqui, parafraseando para você o que então Balaão falou para ele. Então ele falou o seguinte, ó: palavra daquele que pode ver claramente, foi isso que ele disse, né? São palavras do homem que pode ver claramente, palavra daquele que presta atenção no que Deus diz. Essa foi a mensagem que Balaão começou transmitindo para Balaque e disse o seguinte, ó: daquele que tem a visão do Deus Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado em um sinal de respeito, mas sem deixar de prestar atenção naquilo que vê. Versículo 17, vai já para finalizar. Ele disse o seguinte para Balaque: eu vejo o futuro. Observo que daqui a algum tempo aparecerá uma estrela de Jacó, e de Israel se levantará um rei. Não faltará água para o povo aqui nessa situação. Ele esmagará o povo de Moabe, bem como os filhos de Sete. Edom será dominado, e Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel será muito poderoso, queridos. E finaliza o seguinte, olha: um dominador sairá de Jacó e vai destruir todos os sobreviventes das cidades. Balaão viu os amalequitas e disse: Amaleque era um dos principais países, mas ele também será destruído para sempre. Depois viu os queneus e fez esta profecia. Olha só o que ele falou: o lugar onde vocês moram é seguro. Vocês construíram cidades em montes altos, mas vocês, queneus, serão destruídos quando o rei da Assíria os levar prisioneiros. Balaão ainda profetizou o seguinte, e já finalizamos agora o último versículo mesmo: quem conseguirá escapar quando Deus fizer estas coisas? Virão navios de Chipre para afligir a Síria e Éber, mas no final também serão destruídos no final, né? E Balaão então, queridos, voltou para o seu país e Balaque seguiu o caminho. Então, queridos, resumo aqui de hoje, queridos: quem é que pode amaldiçoar quem Deus já abençoou? Então, que eu e você hoje possa finalizar esse nosso devocional com o entendimento que nós possamos ter o nosso coração voltados para o Senhor, para que Ele nos abençoe. Porque, queridos, se Ele nos abençoar, não tem inveja, não tem oração contrária, não tem coisas ruins que as pessoas possam fazer contra as nossas vidas e prevalecer. Você entendeu? Balaque tinha um propósito de que Balaão amaldiçoasse aquele povo. Só que, queridos, não foi possível. Não foi possível isso acontecer. Por quê? Porque o Senhor escolheu abençoar o povo. O Senhor escolheu abençoar o povo de Israel, então não havia maldição que pudesse ir contra eles. Então que hoje você possa ter esse entendimento de que com toda certeza nós, queridos, temos a bênção do Senhor. Eu espero, e se você ainda não entendeu isso, que você possa entender que você tem a bênção do Senhor sobre a tua vida. Então não há mal que as pessoas possam fazer contra você e prevalecer contra você. Amém? Você tem um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que não mente, que não se arrepende, e como nós falamos aqui, né? Como nós falamos aqui já no finalzinho, como é que nós vamos escapar de um Deus que tem todo o poder, né? De um Deus que pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ele é o Deus que tem todo o poder. Então fica com essa palavra hoje, tá bom? Ô, Neuraci, muito obrigada, minha amiga. Tô recebendo parabéns aqui hoje pelo meu aniversário que foi essa semana. Amém? É uma bênção, né, queridos? Depois dos 30 a gente não conta mais a nossa idade. A gente para nos 30, né, queridos? É isso. Amém, queridos? Olha, que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estamos juntos aqui, então, bem cedinho, tá bom? Para bater o nosso devocional. E eu realmente declaro uma sexta-feira maravilhosa sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.